Gente, muito boa tarde. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui. Bom, eu sou Renata Menache, eu sou professora do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPEL, do bacharelado da UFPEL em Antropologia e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Essa atividade é uma atividade do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, que iniciou suas atividades desde 2006 e que é parte do Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, o LEA, da UFPEL. Né? Este grupo reúne pesquisadoras e pesquisadores, estudantes vinculados especialmente, então, ao bacharelado em Antropologia da UFPEL, ao programa de pós-graduação em Antropologia da UFPEL e ao programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Desde 2020, né, pouco depois do início da pandemia, nós constituímos um grupo de estudos, o Grupo de Estudos Comida para Pensar, que se reuniu regularmente durante o ano passado e que agora retoma suas atividades, nessa atividade exatamente de hoje, né, dia 30 de abril de 2021. Então, neste grupo de estudos, nós nos dedicamos a aprofundar temas de interesse dentro dos campos temáticos em que estamos inseridos. Então, especialmente alimentação, consumo e o rural, né? Esse é o campo temático em que circulamos, de modo a subsidiar os processos de pesquisas em andamento e estimular novas pesquisas, né? Então, neste grupo temos estudantes que apareceram aí, que estão na tela, ou que já apareceram do grupo, né? Assim, que são pessoas dessas filiações institucionais, né? Então, nós estabelecemos como eixo orientador dos debates, em 2021, a temática comida, consumo e risco na pandemia. E é nesse quadro, e tendo no centro de nossas inquietações o equacionamento das contribuições potenciais da antropologia, em específico, e das humanidades em geral, né, para a compreensão deste nosso tempo tão maluco, né, e a superação dos desafios que estão colocados à sociedade pelo advento da Covid-19, é neste quadro que nós convidamos para estar conosco hoje o antropólogo Jean Segata, professor da URGS e coordenador da Rede Covid Humanidades. Então, muito bem-vindo, Jean, de volta a Pelotas, né? Mesmo que via remota, é sempre uma grande satisfação ter você com a gente, né? Agradeço muitíssimo você ter aceito o convite para estar conosco hoje. Eu já vou te passar a palavra, mas antes, eu gostaria de explicar para quem está nos assistindo como será a dinâmica dessa atividade. Primeiro, nós iniciaremos escutando a fala do nosso convidado, né? Enquanto isso, nós convidamos a todos e todas a postarem no chat os seus comentários e questões que vocês queiram que depois o Jean comente, né? Nos bastidores, nós contaremos com o apoio de 5 integrantes do grupo de estudos Comida para Pensar. Então, nós teremos Flor Vinck Tavares, que é do bacharelado em Antropologia, Renata Ribeiro, que é doutoranda do PGDR URGS, Camila Baluz, Janice Trajano, Guilherme Rodrigues, respectivamente mestranda, doutorando e doutorando do PPGante da UFPEL, né? Essa equipe, ela sistematizará as questões postadas no chat ao longo da fala de nosso convidado e as trará para o debate. O tempo total da atividade será de 1 hora, né? Desejamos uma ótima atividade a todos nós, né? Então, e é uma atividade de inauguração desse nosso canal no YouTube, então esperamos que seja a primeira de muitas atividades interessantes, né? Então, com a palavra, né, o nosso convidado, coordenador da Rede Covid Humanidades, nosso querido Jean Segata. Por favor, Jean, contigo. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Obrigado, colegas. Eu realmente gostaria de agradecer ao GEPAR, que é o Grupo de Estudos Comida para Pensar, e em particular você, Renata, pelo convite, né, para que, de alguma forma, a gente possa estar junto de novo em Pelotas, ainda que, enfim, nas circunstâncias atuais, tão tristes e ainda de forma remota, de qualquer forma,
é muito bom a gente poder trocar conhecimentos, trocar experiências, mas também nesse momento trocar afetos, né? E que eles todos nos ajudem a somar forças e que a gente possa continuar seguindo firme. Bom, o que eu vou falar hoje diz respeito a um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo a partir da Rede Cor Humanidades, né? E justamente como está anunciado, né, como nome dessa atividade, eu quero dizer que a pandemia é um evento múltiplo e desigual. Mas isso contrasta fortemente com o modo como ela tem sido resumida ao novo coronavírus e aos seus modelos internacionais de resposta. Esse tem sido um tópico sobre o qual eu, as minhas colegas Patrícia Chu e Séries Victor, o meu colega Arley Sanderdamo, temos pensado conjuntamente com mais de 90 pesquisadoras e pesquisadores que compõem conosco a Rede Covid-19 Humanidades MCTI. Para nós, o tipo de evento crítico que temos vivido excede a celebração pública da virologia e das categorias que definem as tendências epidemiológicas. A sua escala global não significa universalidade e não justifica tamanha homogeneização. Os surtos que constituem a pandemia têm intensidades e qualidades e formas de agravo e prevalência que são muito particulares. Há distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou mesmo individuais que tensionam a homogeneidade do risco, da doença e também do cuidado. Há formas, é claro, de estabelecer padrões, como, por exemplo, a identificação do agente patógeno, a compreensão da sua mecânica biológica de infecção. Mas, de um ponto de vista antropológico, um vírus sozinho não faz pandemia. Tampouco explica a doença que pode resultar com ele. Há sempre um emaranhado mais ou menos contingente que estabelece condições favoráveis para que eventos como esse ganhem forma, extensão e intensidade. Então, como temos insistido em nossos trabalhos, é a falta da água em inúmeras comunidades que também faz a pandemia. Economia e trabalho precário que impedem que toda a população mantenha distanciamento e viva o tempo do cuidado com a necessária segurança é que faz pandemia. Os muitos negacionismos, as fake news, os números distorcidos e os protocolos continuamente flexibilizados fazem pandemia. É o racismo estrutural e ambiental, o recalcitrante descaso com as populações indígenas e quilombolas, as desigualdades de gênero, as injustiças e exclusões sociais e a falta de acesso aos direitos fundamentais é que fazem a pandemia. A lista ainda é longa, tem ônibus lotado, tem linhas de produção a todo vapor, festas clandestinas e comércio aberto. Mas é também a falta de governo e o excesso de políticos que querem fazer a boiada passar, porque estão muito mais preocupados com o bem-estar das corporações do que das populações e dos ambientes, é que fazem a pandemia acontecer. Como eu disse, a lista de problemas é imensa e o vírus é só um dos componentes dela. E é por isso que a pesquisa em ciências humanas e sociais, em particular da antropologia, é essencial para compreendermos uma pandemia. Como eu dizia antes, conhecer o agente patógeno é decisivo, mas a sua superexposição costuma desviar a atenção de todos esses agravantes, sobretudo aqueles mais locais, constituídos de profundas estruturas de desigualdade e de injustiça social. Então, em termos mais próximos daqueles de Anima Rimol, são as materialidades, os discursos e as práticas em particular que atuam múltiplas vulnerabilidades e risco, mas também as próprias noções de cuidado, a experiência de saúde, de adoecimento e de cura. Pandemia, então, é um tipo abstrato, cuja realização precisa ser compreendida a partir de exercícios descritivos do sensível, né, ao invés da exaltação de indicadores e métricas de avaliação. As experiências, elas excedem as métricas e as avaliações. Então,
a crítica ao encapsulamento biomédico da pandemia é um tópico essencial para a composição de análises e respostas situadas, e é um pouco disso que eu vou falar hoje. É claro que as métricas e os indicadores também são essenciais. Precisamos saber do volume de casos, as proporções entre quem destes adoeceu, quem precisou de cuidados médicos e em que nível de atenção. É importante saber o número de mortes, é importante também saber variáveis, como interseções de gênero, raça, nível socioeconômico, faixa etária, o grau de instrução ou o tipo de atividade profissional. Todos esses são algumas das informações quantificáveis que são fundamentais para sugerir alguns dos formatos da pandemia e, obviamente, pensar em ações para ela. Mas é preciso preencher esses números e tendências com trajetórias, biografias, histórias individuais, experiências individuais e coletivas que nos permitem dar conta das memórias e dos múltiplos sentidos desse evento. O conjunto estimulante de pesquisas que têm sido realizadas pela Rede Covid-19 Humanidades MCTI fornece caminhos interessantes para desenvolver esse tema. E eu quero dividir com vocês hoje um pouco da experiência que temos acumulado. Então, a minha apresentação se baseia na diversidade desses trabalhos e ecoa, obviamente, um esforço coletivo feito em rede. É a partir desses trabalhos que eu quero mostrar como políticas de saúde global têm colonizado a pandemia e dificultado a apreensão do seu caráter múltiplo e desigual. Uma das frentes de pesquisa da rede envolve as discursividades da pandemia e justamente essa exaltação das métricas, muito mais do que das suas experiências, né? O trabalho do Everson Pereira Fernandes é emblemático, por exemplo, para mostrar justamente aquilo que as métricas não mostram, na verdade. A partir das análises sobre as taxas de ocupação dos leitos de UTI de Porto Alegre, foi possível perceber que a normalidade da situação epidemiológica da cidade, pelo menos até janeiro desse ano, foi construída a partir de uma ideia de estabilidade, né, que era baseada nos níveis de ocupação dos leitos, sobretudo os leitos de UTI, e que só foi suportada justamente a partir da contínua expansão do número desses leitos. Eu vou dizer de uma outra forma, é que à medida que os casos graves apareciam, novos leitos eram inaugurados. Então, além de passar a sensação de um contínuo investimento, esse jogo equilibrava constantemente a balança entre ocupação, né, das vagas e novos leitos. Ou seja, mais que isso, né, forçou, né, a população a ter uma certa domesticação à abstração, já que a nossa experiência de risco e cuidado passou a ser modulada muito mais por instrumentos cada vez mais distantes do sensível. E não é por menos que a nossa atenção à contaminação se alterou quase sempre com as alterações do número de vagas de UTI, ou também com as cores da bandeira que indicam, né, as situações de risco aqui no estado. Muito mais, né, do que as situações triviais do cotidiano, como tocar nas maçanetas e corrimões, ou não usar as máscaras, né? O risco, né, e a nossa própria noção de cuidado de si, da coletividade, passou a ser marcado pelos níveis de ocupação das UTIs. Em um outro registro, mais inclinado a questionar uma espécie de virocentrismo que conforma muito a pandemia, mas que também envolve as métricas, nós temos pensado conjuntamente, e envolve novamente o trabalho do Everson, né, a partir na análise dos chamados casos recuperados. O número de curados é anunciado constantemente, ou de recuperados, né, é anunciado constantemente nos mais diferentes contextos e oferece, em certa medida, algum conforto. No entanto, temos questionado o modo como a noção de cura tem sido reduzida a uma espécie de eliminação da presença do vírus nos corpos e dos seus efeitos infecciosos. Pouco tem sido problematizada a alta taxa de mortes pós-alta hospitalar ou as sequelas da doença.
menos ainda os sofrimentos e ansiedades que passam a perturbar a maior parte dessas pessoas. Há uma diferença entre estar recuperado da Covid e sobreviver à Covid. Como também há uma diferença entre morrer de Covid-19 e morrer de pandemia, porque, afinal de contas, você pode não ter sido contaminado com o vírus, mas você pode precisar, né, de uma urgência hospitalar por quaisquer outros motivos e acabar perdendo a sua vida em razão da superlotação ou de quaisquer outras situações que estão envolvidas nessa situação de crítica. Então, de todas as formas, esse é um trabalho difícil, porque ele envolve sempre narrativas complexas, que reavivam a dor, mas que tem mostrado que a pandemia não pode ser apenas um amontoado de dados em torno dos vírus e dos seus efeitos físicos. O mesmo se aplica sobre os discursos normativo-biológicos de predisposição à doença, marcadamente aqueles que convertem, por exemplo, os idosos em grupo de risco. O trabalho conduzido na rede pelos colegas Séries Victor, a Patrícia Chu, Mona Lisa Dias de Siqueira e a sua equipe de assistentes de pesquisa tem contrariado as histórias únicas e generalizantes de construção do sujeito idoso a partir esse sujeito idoso que é construído pelas políticas globais da saúde biomédica, que quase sempre privilegia a noção de um corpo orgânico sujeito à infecção de forma mais ou menos homogênea. O seu trabalho tem explorado a pandemia como uma coprodução entre corpos e patógenos, mas também entre políticas de saúde, infraestruturas urbanas e vínculos relacionais entre os sujeitos, com a atenção, sobremaneira, a uma cidadania doméstica, que envolve a organização da vida, né, e da gestão dos riscos frente à doença, com as suas interdependências familiares e as suas redes de vizinhos, muito mais do que por ações verticais que não chegam propriamente nessas populações. Outra frente da rede tem como objeto o impacto social da pandemia entre trabalhadores de aplicativos, aqueles que prestam serviços aos restaurantes, fazendo entregas com bicicletas, ou os motoristas que transportam passageiros nos centros urbanos. A hipótese que estruturou esse eixo de atuação era de que esses trabalhadores facilitavam o isolamento de outros grupos, realizando serviços que exigiriam a circulação, mas também a eventual exposição ao vírus. Assim, esses trabalhadores colocariam, né, enquanto hipótese de pesquisa, né, em risco a sua própria saúde, do seu meio familiar ou daqueles a quem prestam os serviços, né, no âmbito das suas atividades. No entanto, o que eu tenho aprendido com o trabalho coordenado com o meu colega Leidamo e a sua equipe é que a pandemia também tem posto em relevo cálculos e negociações de um complexo muito mais amplo de riscos, também de vulnerabilidades e de agendas sociais. Emerge nas narrativas desses trabalhadores as intensas preocupações com a hostilidade do trânsito, com os assaltos, o assédio, o preconceito e a falta de respaldo sindical. Como uma das entregadoras nos dizia, você percebe facilmente o nojo estampado no rosto de quem recebe o pedido. Às vezes, a gente chega suando, tem lomba para subir, são quilômetros pedalando, e a pessoa quer receber a comida na hora, como se fosse um passe de mágica. Não é medo do vírus, é nojo da gente, é repulsa, porque atrás do aplicativo tem uma pessoa que eles não queriam que existisse. Em outra situação, questionado sobre as medidas de proteção oferecidas pelas plataformas de entrega, né, um dos trabalhadores riu, dizendo que se a vida deles importasse ao menos um pouco, eles já teriam recebido capacete, joelheira, cotoveleira e assistência para as bikes, e completou: tu fala do coronga, professor, mas tu já pedalou em Porto Alegre? A gente lida com a morte o tempo todo aqui. Tem motorista que tem ódio de ciclista. Com motoristas de Uber, outras situações interessantes. Um deles contou para a equipe que não fazia mais corridas para destinos muito distantes do seu bairro, já que em intervalos de 2 em 2 horas ou a cada par de corridas, ele voltava para casa para tomar banho e trocar de roupas. É preciso cuidar, a gente tem que se limpar.
Esse recalcitrante colapso entre higiene e limpeza e agente infeccioso e sujeira exalta, em alguns casos, a exclusão, como aparecia nas conversas com outro motorista, que se dizia feliz com a nova funcionalidade do aplicativo, que era de mostrar, né, o destino da corrida. Se é para o hospital, ele dizia, eu não aceito. Eu não vou correr o risco de botar gente corongada aqui dentro do meu carro. Vocês me desculpem. Era mês de julho e haviam poucas linhas de ônibus circulando naquele momento aqui em Porto Alegre, né? Eventualmente podia ser alguém realmente precisando de atendimento e o Uber seria uma alternativa de transporte. Mas o motorista completou. Mas aí é outra história, porque independentemente da pandemia, esse não é o meu segmento de público. O meu público é diferenciado. Mas em outro caminho inverso, dizia que, mas um outro motorista, né, num caminho inverso, dizia que o hospital é a nova baladinha. Eu já estaciono ali perto porque vai ter corrida na Serra, porque está bombando, mas a gente segue o protocolo. Então há uma tônica que oscila entre a vida antes de tudo e é preciso ganhar a vida. Mas de alguma forma ou outra, o vírus não os livrava das jornadas de trabalho de mais de 12 horas sem suporte e garantias trabalhistas. Então, nessas histórias, há pelo menos duas pandemias que se encontram: a da Covid-19 e a da uberização. A primeira é um evento crítico que tem devastado as nossas vidas, temos visto, né? E projetos de uma forma muito aguda. Mas a segunda se materializa em uma doença ainda mais comprida, que se instala nos corpos por meio da crônica precarização do trabalho, agora baseado no emergente capitalismo de plataformas e de algoritmos. É esse tipo de capitalismo que expõe e performa outras vulnerabilidades, e a exposição só do vírus como risco não parece, né, pelo menos, ser a única entre todas essas situações, né, perigosas desse trabalho. Conhecer, então, como eu dizia antes, o agente patógeno é fundamental. Continue insistindo nisso, mas também continue insistindo que a sua superexposição costuma fazer com que a gente desvie a nossa atenção, né, dessas situações de desigualdade e de injustiça social. Como eu mesmo insisti em outros trabalhos, né, sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são parte do aparato recente que permite identificar rapidamente a presença desse inimigo invisível, né, decifrar o seu genoma, mapear a sua mecânica de transmissão e as suas rotas de circulação, ecoando aquelas fantasias tecnocráticas da ubiquidade do tempo real, suportadas pelas tecnologias digitais, né, os códigos genéticos e os códigos binários. No entanto, essas tecnologias não são sensíveis o suficiente para capturar a falta da água para lavar as mãos. Elas não são, como eu posso dizer, calibradas para detectar ônibus lotados, aqueles que o agronegócio, por exemplo, freta aqui no Rio Grande do Sul para transportar os seus trabalhadores da indústria frigorífica. Eles também não evidenciam que pobres, negros, mulheres, indígenas têm sido convertidos em serviço essencial para a manutenção do novo normal das elites e da classe média branca. O trabalho sobre a relação entre pandemia e indústria da carne, que eu tenho feito com a equipe formada pela Luísa Beck, Giovanna Lazzarin, Luísa Mutilo, Caetano Sordi, a Marília Flor Cosby, né, inclusive com um artigo que a gente publicou, né, na revista Tessituras, né, aqui da UFPEL, né, nos mostra um outro ângulo da desigualdade da pandemia, que é agravada, né, por um outro tipo, uma outra modalidade de capitalismo, que é um capitalismo racial. No estado do Rio Grande do Sul, como a gente mostra, né, nesse artigo da Tessituras, foram 5.804 casos confirmados de Covid-19 entre os trabalhadores do setor frigorífico apenas nos 6 primeiros meses da pandemia, entre março e setembro. No mês de junho, esse número chegou a representar 32% dos casos do estado, ou seja, 1/3 do contingente de contaminados. O que sugere que o trabalho com a carne respondeu por uma grande fatia da interiorização da doença no estado. Mas importa destacar que muitos dos trabalhadores humanos desses frigoríficos
que foram contaminados pelo novo coronavírus eram jovens, negros, migrantes da Venezuela, do Haiti, do Senegal. Outros eram indígenas de territórios do oeste do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e do Paraná, e que trabalham em condições extremamente precárias. Nos frigoríficos, humanos e animais são explorados pelo capitalismo da carne e compartilham situações de vulnerabilidade e de sofrimento. Os humanos precisam lidar com dejetos, vísceras e linhas de produção que envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, animais como porcos e frangos trabalham para essas corporações em jornadas integrais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não descansam, eles precisam comer intensivamente a ração posicionada à sua frente e render músculos e gorduras no menor tempo possível para serem reconhecidos como colaboradores lucrativos nesse esquema da neoliberalização da natureza. A pandemia também intersecta e corporifica o capitalismo e o antropoceno e as suas hierarquias raciais, de classe e de espécie. Por fim, o virocentrismo produz mais um efeito perigoso, que é o negacionismo, ou mais precisamente, uma redução da ideia de negacionismo a uma certa geografia científica. Terapêuticas tradicionais de cuidado e de cura de si e de certas coletividades têm sido frequentemente rechaçadas pela opinião pública e acadêmica no registro daquilo que é fake ou daquilo que é negacionismo. Outras vezes, múltiplas experiências ecoam a uma certa distância essa linguagem técnico-científica. Pegar o corona ou ficar com Covid são alguns dos termos que passam a moldar as ansiedades e as incertezas, mas também as novas rotinas, conversas, memes e modos de gestão do risco e do cuidado cotidiano. Eles não apropriam plenamente a ciência e a técnica, tampouco as negam por completo. Mesmo assim, essas conexões parciais ainda facilitam o alastramento de modelos globais de saúde que obliteram os conhecimentos e as práticas locais. Como eu dizia ainda ontem, na oportunidade do lançamento do livro Os Impactos Sociais da Covid no Brasil, que eu organizei com os colegas da Fiocruz, o Gustavo Mata, Sérgio Rego e a Esther Paiva, como eu disse ontem, toda a ciência importa. É claro que temos vivido uma inaceitável situação de questionamento da realidade da pandemia, pois nega-se o vírus, nega-se a eficácia de medidas como distanciamento social ou uso de máscaras, questiona-se a eficácia da vacina e até mesmo o formato da Terra. Mas também é preciso dizer que dentro do próprio circuito acadêmico, um certo negacionismo das humanidades, sobremaneira um negacionismo da antropologia. Porque temos assistido, ou porque temos resistido, na verdade, a duras penas aos massivos cortes de bolsa de pesquisa, como se a nossa pesquisa não importasse. Nós temos resistido aos editais cada vez mais restrito às áreas aplicadas ou de inovação. Nós temos resistido aos sistemas de avaliação que homogeneizaram os critérios e as métricas de impacto. Temos, inclusive, resistido à perseguição de radicais que invadem as nossas aulas online, com racismos, LGBTfobias e um sem fim de ameaças à própria liberdade acadêmica. Além disso, é preciso lembrar que a maior parte, se não quase a totalidade dos comitês de gestão ou de enfrentamento à Covid, seja no âmbito federal ou nos estados e municípios, ou mesmo em muitas instituições, são formados, sobremaneira, por políticos e por seus assessores, e por representantes dos interesses corporativos da indústria e do comércio, mas só em menor grau, ou em menor número, por experts das ciências biológicas e da saúde, que também já se sentem acuados diante do silenciamento e da negação da ciência. Mas pior que isso, educadores e pesquisadores das ciências humanas e sociais sequer são convidados para sentar nessas mesas de gerenciamento, mesmo quando a pauta é, por exemplo, a volta às aulas, ou a miríade de problemas que evidentemente mostram que a pandemia é um evento social, que excede a biologia
e que excede as questões sanitárias e que ganha terreno largo nas relações de trabalho, na desigualdade e na exclusão. Reduzir a pandemia a uma guerra tecnocrática entre vírus e mercado também é negacionismo. De toda forma, o ponto é que o negacionismo não deve ser convertido em uma entidade e nem em uma identidade prescritiva e autoexplicativa. É preciso analisar o que é, e de que forma e em quais circunstâncias algo é negado. Estender o seu vocabulário aos conhecimentos e práticas culturalmente situadas, por exemplo, ou tudo aquilo que não é ciência biológica, ou tudo aquilo que não é saúde biomédica, é um erro analítico. Né? A longa e profícua trajetória da antropologia da saúde, as suas pesquisas sobre itinerários terapêuticos, já nos forneceu provas suficientes de que uma bênção ou um banho de imersão em ervas não implica em negar a ciência, mas de compor com ela experiências de cuidado. Conforto para as perturbações são buscadas entre líderes religiosos, psiquiatras, psicólogos e literatura de autoajuda. Medicamentos de receituário médico são administrados com chás e garrafadas, e exames laboratoriais confirmam o diagnóstico de videntes, cartomantes ou dos próprios sonhos. Uma imagem que vi de relance na televisão há algum tempo atrás, né, de uma senhora tomando a vacina contra a Covid-19 enquanto rezava com um terço na mão, resume bem esse ponto. A gente não está falando sempre de negação, mas muitas vezes é preciso pensar em como que as pessoas fazem uma composição entre essas diferentes práticas. Então, o negacionismo da ciência biomédica não pode ser combatido por meio de um negacionismo das práticas que não são biomédicas. Antes, precisamos entender os mecanismos e discursos que atuam na tomada de decisão de alguém que opta por não usar máscara, ou que prefere vermífugo à vacina, ou que toma vermífugo e que toma vacina, e que busca práticas religiosas, enfim, né? Que sentidos de saúde, doença, de risco, de cuidado, de proteção estão implicados quando as pessoas tomam essas decisões, né? E quem são também os agentes dessas decisões que muitas vezes desviam ou que são realmente prejudiciais para a saúde dessas pessoas, né? Quem são os agentes e que ambientes que eles criam de pandemia ao exaltarem práticas que não têm reconhecimento eficaz nenhum e que as pessoas acabam incorporando no seu cotidiano junto com outras práticas nas quais elas depositam alguma crença. Enfim, há muita coisa envolta na poeira desses escombros todos. E precisamos calibrar a crítica e avaliar os efeitos desse reducionismo que tem sido construído com uma gramática do negacionismo que segue muito aquele modelo Rede Globo de fato ou fake, né? Há muitas camadas de complexidade entre essas duas pontas e que precisam ser elucidadas. Nós precisamos conhecer esses sentidos e práticas mais do que operar uma recusa insistente que termina por endossar também a hegemonia biomédica. Os exemplos aqui elencados oferecem um indicativo bem sintético do terreno acidentado da pandemia. O desafio não é o de dar um sentido a todas essas histórias, mas valorizar o dissenso, ou seja, né, o modo como um único tema para ser disputado entre partes, porque que não se consideram necessariamente partes de um conflito. Dissenso, né, só para situar, como pensado por Jacques Rancière, pode ser uma chave interessante, porque o dissenso está para a política tanto quanto o consenso está para a polícia. A política privilegia a ação livre que permite o desfazimento de conexões entre causas e efeitos, abrindo um espaço à pluralidade de mundos, à imprevisibilidade da experiência sensível, o incomum. Por seu turno, a polícia ordena, hierarquiza, atribui qualidades e posições, mas isso cobra o consenso. E quem normalmente tem reivindicado o consenso nesse debate é a saúde global, baseada na biomedicina e no coronavírus centrismo. Então, resistir nunca é fácil, como bem salientou Charles Rosenberg. Isso porque a natureza episódica e excepcional desse tipo de crise em tempo real impele respostas imediatas, mas elas quase sempre ecoam esses modelos globais
que no caso tem o vírus como infraestrutura central, que permite pular, né, de um contexto a outro, carregando consigo os conhecimentos e as técnicas. Só que esses modelos globais quase sempre evitam as interpretações culturalistas de saúde e doença e dificultam, né, os modelos, os sentidos e os entendimentos das práticas locais. Colocar o novo coronavírus um pouco de lado no debate e se atentar para o que mais compõe com ele essa pandemia, né, tão incomum, tão desigual, também é um exercício de descolonização, porque a gente não pode simplesmente replicar os modelos internacionais. Então, a antropologia tem, assim, um lugar fundamental nesse debate, porque ao colocar em primeiro plano os conhecimentos e as experiências socialmente localizadas, incluindo as diferenças culturais, as tradições, religiosidade, etnicidade, gênero, mas também ao trazer para o centro do debate as interseccionalidades, a deficiência, a velhice, as populações indígenas e quilombolas, a migração, as relações de trabalho, né, por meio de análises qualitativas e situadas das múltiplas faces da pandemia, né, certamente teremos condições de construirmos os subsídios para avaliações e respostas que sejam mais fidedignas às nossas realidades, né, ou às múltiplas realidades, as realidades distintas onde essa tragédia ganha as suas formas. Dito de forma mais direta, se a pandemia não é um evento homogêneo, as nossas respostas a ela também não podem ser. É preciso ter sempre a forte consideração de que as pessoas têm voz, né? Mesmo nas mais duras e sufocantes situações em que a violência estrutural tenta silenciá-las. Precisamos nos manter firmes em nossos propósitos de manter pesquisas antropológicas que criem espaços de escuta e de acolhimento dessas vozes e que se coloquem como parceiras de luta para a produção de políticas mais orgânicas, desenvolvidas com a participação efetiva de todas essas diferentes populações que vivem os horrores de uma pandemia tão desigual. É isso. Muito obrigada, Jean, pela fala inspiradora, né? Foi super interessante. Eu me sinto muito com a alma lavada de ver tantos exemplos ricos de pesquisas que mostram e tornam cada vez mais evidentes de como a contribuição que nós temos a partir das ciências humanas, a partir da antropologia em particular, para entender tudo isso que está acontecendo e para buscar caminhos para superar, né? Eu gostaria de chamar aqui à tela a Renata Ribeiro, o Guilherme e a Janice, que durante esse período, junto com a Camila e a Flor, que vão ficar nos bastidores, nos ajudaram fizeram o trabalho de sistematizar as questões que foram sendo postadas, né? Então, nós vamos então apresentar algumas questões para você, começando pela Renata Ribeiro, que vai fazer uma primeira sistematização, aí você comenta, depois a gente segue e continua, tá bem? Renata. Bom, Jean, antes de mais nada, eu quero te agradecer, né, pela aula. Realmente nos instiga a pensar o papel da antropologia, né, nesse contexto em que existe uma narrativa centrada no vírus. Afinal, como tu nos coloca, o vírus em si não define, né, uma pandemia, né, mas sim as práticas sociais, os aspectos socioeconômicos, né, as políticas públicas. Então, como tu coloca, a antropologia, né, me parece que ela vem para descolonizar essas práticas biomédicas, né, mostrando que é preciso olhar para esses aspectos socioculturais, né. Tu deu a entender que o vírus ele persiste nos corpos, né, e nas mentes das pessoas que perderam parentes, amigos, ou que vivem com sequelas, né, não apenas por causa do vírus, mas também pela falta das políticas públicas. Enfim, eu gostaria que tu falasse mais sobre isso e se é possível pensar, então, do ponto de vista antropológico, em um término, né, para a antropologia.
E também como que tu enxerga a narrativa recorrente, e que também, em certa medida, é universalizante, né, de um novo normal, né, que é uma narrativa que a gente tem ouvido bastante ultimamente. Além disso, como tu nos mostra também, né, as políticas de biossegurança no contexto pandêmico, em detrimento de práticas locais, né, que estão fora do circuito hegemônico capitalista, tem favorecido, né, em certa medida, o agronegócio e as corporações. Acredito que isso porque elas seguem parâmetros internacionais de segurança, né, que são bastante questionáveis. Eu, particularmente, acho isso bastante interessante, que eu vi, em certa medida, isso ocorrer no meu campo de pesquisa, que é a Feira dos Agricultores e Ecologistas, que acontece no Bonfim. Então, eu quero te pedir para falar mais sobre o quanto essas políticas de biossegurança, no contexto da pandemia, acabam privilegiando as corporações, né, como, por exemplo, as redes de supermercados, que tomam medidas sanitárias bastante metodológicas, mas que são muito questionáveis, né, em detrimento, por exemplo, das feiras ecológicas, né, que acontecem a circulação de alimentos, né, e que historicamente é um circuito que a gente pode dizer que é contra-hegemônico, né, e que inclusive surgem nesse espaço criativas ideias, né, para lidar com a Covid. Acho que é isso que eu consegui captar. Obrigada. Obrigada, Renata. Por favor, já. Poxa, Renata, obrigada pelas questões. Pois é, o vírus persiste. Eu vou dizer o seguinte em relação a essa questão, Renata. Eu acho que não é só o vírus persistir, mas é justamente a gente pensar que a situação na qual todos nós, de alguma maneira, mas mais diretamente aqueles que contraíram o vírus e que desenvolveram infecções, de que toda essa experiência da pandemia ela não termina simplesmente com o vírus, né, ou com a eliminação do vírus, né? Então, assim, para descolar do que a gente está vivendo, mas para manter exatamente nesse tópico, eu vou dar um exemplo. Eu ainda acompanho pelo WhatsApp um conjunto de pessoas que foram atingidas pela chikungunya em 2015, 2016, né? Não faz muito tempo, faz algumas semanas atrás, eu ainda conversava com dois deles, perguntando, né, bom, e aí, como é que estão as coisas, como é que está agora, durante a pandemia, etc. Né? E eles me diziam uma coisa que é muito significativa para entender essa afirmação que eu estava fazendo da persistência, né, desse sofrimento. Um deles me dizia assim, olha, eu ainda sinto dor quando eu vou abrir uma garrafinha de água. Cadê a câmera? Aqui. Ó, simplesmente com dor nas juntas. Né? O outro se queixou que já tinha, né, ganhado mais de 20 quilos nesses últimos 5 anos, porque não pode mais andar de bicicleta e nem correr, que eram coisas que gostava de fazer, porque a vida ficou cada vez mais parada por causa das limitações dos seus movimentos. Só que assim, se a gente for olhar as coisas da maneira como aconteceram no Brasil, sequer foi decretada uma epidemia de chikungunya, né? E, por exemplo, hoje a gente está com um surto bem importante acontecendo aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, na região dos Lençóis, né, nesse momento. Ou seja, ela continua crescendo, né, são milhares de casos todos os anos desde 2015, tá? Mas não é só a questão do número de casos e de ela continuar efetivamente acontecendo, né? É que ela dura no corpo das pessoas, é que ela dura na experiência dessas pessoas. Elas ainda sentem dor. Mas deixa eu voltar. Não foi decretada uma epidemia. Mais que isso, né, o conjunto de sintomas da chikungunya, ele, digamos assim, se resolve, tá? Em pouco mais de uma semana, 7 dias, 10 dias, você já não tem mais febre, né, não tem mais presença de vírus, ou seja, não é mais detectado que você está com chikungunya, você está recuperado ou, né, curado, digamos assim, sabe, usando esses termos de uma maneira lato sensu.
Só que essas pessoas não conseguem voltar a trabalhar tão facilmente, principalmente, né, no primeiro período. Mas só que se elas vão novamente ao médico, não tem como detectar nada nelas, porque, né, nós somos dependentes de uma materialidade dos instrumentos biomédicos que não conseguem, por exemplo, atestar que você está com dor. Dor não aparece na tomografia, dor não aparece em qualquer exame clínico ou laboratorial. Dor é algo, né, que, claro, a despeito de ter, né, a sua materialidade enquanto sistema nervoso, mas ela não é detectável, né, e muitas vezes ela está muito mais presente nessa experiência sensível do próprio corpo. Ou seja, uma vez que essas pessoas não conseguem provar, digamos assim, que elas estão ainda sofrendo com a chikungunya, elas não conseguem, por exemplo, atestados médicos, elas não conseguem laudos, né? Elas não conseguem um suporte para deixá-las em recuperação em casa. Elas perdem emprego. Então, elas precisam judicializar essa dor, elas precisam entrar na justiça para provar que dói. Tá? Então, assim, ao entrar na justiça com processos demoradíssimos e que quase nunca, né, tem uma resposta a contento, né, você vai continuando a chikungunya nas ansiedades, na sensação de injustiça, na sensação de não ter, né, não é só uma sensação, né, na evidência de não ter os seus direitos fundamentais garantidos, né, de não ter assistência trabalhista, né, de não ter, às vezes, como continuar garantindo a sua vida e assim por diante. Ou seja, né, é nesse sentido que eu digo que a pandemia não termina, uma epidemia não termina só com a circulação de vírus, a doença não termina. A mesma coisa tem acontecido agora, né? A gente tem conversado bastante com os colegas que fundaram a Associação de Vítimas da Covid aqui em Porto Alegre, a Vigo, né? E os relatos também são muito próximos desse tipo de experiência. Várias pessoas que foram vítimas da Covid, que adoeceram e que sentem palpitações, que sentem dores de cabeça, uma série de sintomas, né, que impede, inclusive, elas de poderem trabalhar, né? Mas, assim, como é que elas justificam essas ausências que acabam sendo descontadas nos seus pagamentos, que acabam virando uma ameaça de perda de emprego, né? Mas mesmo essa sensação de a Covid, ela ainda é aquilo que o Bruno Latour chama de controvérsia, né? Ela ainda é uma questão aberta. A gente não tem um fato Covid, é isso que acontece. A gente ainda está num curso, né, de tentar estabelecer o que é a própria doença num nível biológico. A gente começou falando de uma infecção pulmonar de causas desconhecidas, para falar em pneumonia aguda, para falar em uma doença sistêmica, né, para falar hoje numa febre uma febre aguda de trombose, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente ainda está reclassificando, questionando, porque ainda não se sabe os efeitos, não se sabe ainda as eventuais, né, as eventuais e as concretas que tem se mostrado, né, sequelas e tudo mais em nível biológico. Que dizer em termos de saúde mental, que dizer em termos ainda desses processos mais amplos, né, que estendem o sofrimento das pessoas. Imagina você entrar numa batalha judicial agora por anos tentando reparação, né, ou tentando, né, uma indenização porque perdeu o seu trabalho e considerado uma perda de trabalho por justa causa, porque, sei lá, você faltou 2, 3 semanas, então pronto, está demitido por justa causa, quando na verdade você não tinha nem condições de se levantar da sua cama. Então, né, a pandemia, ela... E assim, eu não estou nem falando outra coisa, Renato, né, os índices de insegurança alimentar, os índices de fome, né, os índices de instabilidade, ou seja, a gente está anunciando ainda que a pandemia vai existir em muitos outros formatos, né, nos próximos anos, com toda certeza, porque nós ainda temos, para a tristeza do ministro, né, uma expectativa de vida, né? Ou seja, nós que disse que a gente não pode viver tanto, né, porque isso pesa demais para a presidência. Pois é, não, mas não só isso, nós temos ainda certamente uma pandemia que vai se apresentar em muitas formas diferentes, então ela não termina com isso.
né? E por isso que mesmo, né, eu falava antes mais concretamente, né, esse constante exaltação dos casos recuperados sim, ainda estão vivendo essa dor, estão vivendo concretamente dor, mas também essa dor emocional, né, coletiva, os lutos que não puderam ser plenamente vividos, né, com toda essa situação. Então, né, a Covid não termina só nesse caso. E como eu também dizia lá, a gente ainda não tem feito um debate mais forte. Claro, a gente fala bastante sobre as subnotificações. A gente tem, né, uma marca realmente catastrófica de mais de 400 mil pessoas que perderam sua vida por causa do... A gente não está entrando nessa conta a subnotificação, que sempre acontece nessas situações, mas a gente ainda também não está botando na conta, né, não quem morreu da Covid, como eu dizia, mas quem morreu da pandemia. Porque se você sofre um acidente e a UTI está com 120% de lotação e você precisa desse tipo de atendimento, você vai morrer, né? Assim, é do acidente... Bom, você poderia dizer que é do acidente, mas você poderia ter sido atendido sofrendo um acidente. Não vai ser atendido porque está superlotado. Então, a gente podia falar de mortes de pandemia. Tá? Bom, e eu acho que, de alguma forma, tem uma frase do Boaventura de Souza Santos, naquele A Pedagogia do Vírus, um livro que ele publicou, um pequeno livro que ele publicou logo no começo da pandemia, no ano passado, que é muito interessante, né? O quanto que esse esquema de um capitalismo de desastre, para usar uma expressão de uma outra pessoa, da Naomi Klein, né, que se alimenta justamente, né, da crise como uma oportunidade, da crise que pode ser repercutuada, né, em oportunidades, né? O quanto que esse esquema todo faz com que a gente baixe a nossa expectativa sempre, cada vez mais, né? A gente está falando isso agora em relação à Covid, mas assim, né, sei lá, pensando, né, Renata, nós como servidores públicos, professores, né, quantas greves que a gente já fez tentando simplesmente, né, uma atualização salarial diante de todas as perdas que já se teve, né, em termos de previdência e tudo mais, né? Há quantos anos que a gente bate na mesma tecla e a coisa parece que vai se acalmando, ele vai falando, a gente vai baixando as expectativas, no fim das contas, olha, né, hoje a gente tem que reconhecer o privilégio que a gente tem de poder estar aqui conversando, né, dentro desse caos todo que está acontecendo, porque ainda é diferente, né, não tenha dúvida de completamente a maior parte da população, a gente ainda pode fazer esse trabalho de dentro das nossas casas, mesmo pagando por nossa própria conta a internet, os computadores, as coisas que a gente precisa para desenvolver nosso trabalho, sala de aula, dessas atividades aqui, né, de debates e de tudo mais. Ou seja, a gente vai baixando a expectativa, e esse é o terreno para que o novo normal se instale. Não é à toa que parece que, assim, nas últimas 2 semanas houve uma certa calmaria, porque o número de mortes se estabilizou em 3 mil mortes diárias. É isso que o Boaventura Santos falava, né, em baixar a expectativa, sabe? Né? Essa baixa de expectativa parece que é uma situação de indiferença, e ela é a porta aberta para a instalação desse novo normal, né? Agora, biossegurança realmente é algo que assim, tem, Renata, me tocado bastante nos últimos tempos, né? Porque, especialmente assim, nesse campo da pandemia, veja, né? Saúde foi convertida num assunto de segurança, né? Então, assim, aquilo que provoca, por exemplo, uma eventual doença, né, foi convertido numa linguagem de novo, né, que é recalcitrante, isso também, numa linguagem de guerra, numa linguagem de ameaça. Então, né, quando você traduz, né, os elementos nesses termos, né, você abre espaço para uma série de questões. Por exemplo, né,
Uma vez que você trata a saúde como uma questão de segurança, né, um processo, por exemplo, de cuidado deveria ser um processo de aproximação, um processo de acolhimento, né, o processo de saúde como um processo, né, de partilha de cuidado, ele passa a ser visto como um processo de guerra, de separação. Você tem que realmente distanciar. Então, por exemplo, não é à toa que fica encapsulado quase que numa única chave o terrorismo, né, as questões que envolvem o comércio de produtos derivados de origem animal e vegetal, né, e as infecções. Por quê? Né, você não sabe se, sei lá, um pedaço de carne não está com uma bactéria ou com um vírus ou qualquer outro agente patógeno que pode provocar sei lá, um desequilíbrio, né, e uma ameaça às plantações ou às populações humanas. Mas você também não sabe se aquele turista que veio de uma parte do mundo que não é a Europa e os Estados Unidos, né, porque a ameaça global sempre significa Estados Unidos e Europa, né? Quando o global é sempre ali. Por isso a minha crítica em falar da saúde global. A saúde global também é a saúde dos Estados Unidos, da Europa, né? Dos países do norte. Então, assim, um turista que venha de alguma outra porção desse planeta, né, e que chega às portas desse norte global, ele é visto como potencialmente perigoso. Porque, por exemplo, se ele for árabe, ele pode ser um terrorista. Se ele for asiático, se ele for chinês, ele pode estar carregando uma cepa de vírus mortal que ele comeu na última cepa de morcegos. Né? Se ele for um latino-americano, ele pode estar tentando entrar ilegalmente para trabalhar e para fazer, inclusive, toda a infraestrutura de trabalho, né, que a própria população local não faz, mas que invisibiliza. Então, assim, eu não quero que eles venham, mas eu quero que eles venham. Né? Então, assim, você cria, né, dentro de um mesmo encapsulamento, terrorismo, comércio de produtos e a circulação de pessoas e de patógenos, né, como uma estrutura de guerra. As fronteiras que deveriam unir são fronteiras que viram a separar, né? E assim, é curioso porque biossegurança é um termo que sai lá dos laboratórios, né? Como protocolo de trabalho, como protocolo ético de pesquisa, né, como uso de EPIs, como tudo mais, envolvendo agentes biológicos potencialmente infecciosos. Isso nos anos 70, né, com o desenvolvimento da engenharia genética. Só que hoje, parece que biossegurança virou uma palavra-chave para pensar em políticas internacionais, para pensar em relações internacionais. Porque é o que define a circulação, que é o que define as passagens, que é o que define, inclusive, fronteiras de Estado-nação. Então, né, a gente tem aqui, né, no Rio Grande do Sul, o javali é uma espécie invasora, né? Como é que é o nome daqueles os passarinhos verdes lá? Caturrita? A caturrita é uma espécie invasora, né? Ela é uma espécie invasora que faz ninho no eucalipto. O eucalipto não é uma espécie invasora, né, do pampa, né? Como? Capaz, né? Sempre. É muito curioso. A ovelha não é uma espécie invasora, né, do pampa. Ou seja, né, o que define, né, a ameaça da não ameaça? Como é que são incorporados, por exemplo, né, esses seres? E principalmente, né, como é que, né, você ainda pensa, né, no mundo a partir de uma lógica taxonômica que separa o bioma de um outro, essas purezas, né, das circulações. Então, biossegurança virou um definidor de fronteiras de espécie, de fronteiras de Estado-nação, mas também de fronteiras culturais, né? E aí, desculpa, me alonguei, só para fechar, né, note, né, não tenha dúvida, né, hoje biossegurança, além de relações internacionais, é a principal lobista da agroindústria, do agronegócio, porque se eu colocar a mão no teto da vaca para tirar leite, não, isso aqui pode ser uma bomba, né? Né, uma ameaça, onde já se viu, ou seja, quebrou os vínculos, por exemplo, relacionais entre esse humano, né, e esse gado, por exemplo, que não era simplesmente uma coisa utilitária de ir lá tirar leite, porque eu preciso. Tem vínculo, tem a noção de confiança, de você poder chegar, tirar leite, de fazer essas coisas, né? Isso sem falar, né, na demonização das plantações orgânicas e tudo mais, porque, né, ficou
cada vez mais, né? A Renata, melhor do que eu pode dizer isso, né, Renata, que eu trabalho sobre soja e tudo mais, né? O que era, evidentemente, né, aquela imagem da ameaça, soja transgênica chegando, né, na virada do ano 2000, que vai culminar lá justamente com a lei de biossegurança. Ou seja, a lei de biossegurança no Brasil foi para regulamentar o que não estava regulamentado, que é assim que funciona a lei no Brasil. Tem uma coisa errada, pune? Não, regulamenta ela, que dela fica correta, né? Ou seja, regulamentou a vinda da soja transgênica contrabandeada dos países vizinhos, assim por diante. Aquilo podia ser uma ameaça, esses transgênicos, sabe lá. Só que hoje ele se converte num efeito contrário. Tipo, como é que a gente vai confiar nessa semente natural? Porque a natureza é misteriosa, né? Ela é uma ameaça, sabe? Essa coisa assim, né? Então, vamos confiar na semente que nós mesmos produzimos em laboratório. Sabe esse fetiche humano, mas também é um fetiche masculino, né? Do homem, do controle, que é o controle sobre a vida das mulheres, é o controle sobre a vida do planeta, sobre as sementes, sobre os animais, esse desejo de ter controle. Então, eu quero controlar a semente, porque daí essa eu sei, fui eu que fiz. A natureza é perigosa, né? Eu quero controlar né, na minha pesquisa com os mosquitos, né? A hiperconfiança nos mosquitos transgênicos, porque esse eu conheço, os mosquitos da natureza são perigosos, e assim por diante. Não, eu acho bárbaro que essa conversa chegou exatamente no tema do que é o nosso grupo, né? Assim, então, isso não foi encomendado, mas assim, é muito bacana que assim, exatamente o que a gente queria era te trazer como inspiração para aprofundar as reflexões que estão nos pautando, que tratam deste tema da comida, consumo e risco na pandemia, né? Disso que então entre nós do grupo tem pessoas como a Renata que falou antes, que estão estudando na feira, né? Vai ter tem outras pessoas que estão estudando outros temas relacionados perpassados pela pandemia, né? E sempre que tem a ver com essa discussão. Então, por exemplo, essa perspectiva, essa vamos dizer assim, essa ascensão do higienismo que nós vamos presenciar a partir da pandemia tem incidência direta sobre as temáticas relacionadas aos alimentos artesanais tradicionais, né? Por exemplo, o queijo serrano, outros, né? Os doces de Pelotas. Né? Então, essas questões todas vão estar perpassando diferentes dimensões da vida, e eu acho que é bárbaro da tua contribuição aqui, da tua presença, da tua fala aqui, que você trouxe um conjunto de questões que mostram como tudo isso vai perpassar, está perpassando e vai perpassar por muito tempo as vidas das pessoas, né? Assim, então, infelizmente a gente estourou o tempo, né? Assim, né? Eu tenho medo que essa coisa se exploda, porque a gente está usando a modalidade gratuita. Né? Então, assim, agradeço. Eu queria convidar a Flor a aparecer, a Camila também está ali. Então, essa é a equipe que estava nos bastidores, que são parte dos membros do grupo de estudos, do grupo de estudos Comida para Pensar, né? E agradecer muitíssimo, te deixar. Eu não sei se algum de vocês ainda gostaria de fazer um pequeníssimo comentário, senão eu deixaria para o Jean fazer uma saudação, né? E agradecer muito a presença de todo mundo, assim, o prestígio que a gente teve pelo pessoal que está todo aqui até agora assistindo e contribuindo e comentando, né? Assim, e é isso. Alguém de vocês quer ainda? Janice, quer falar alguma coisa do que estava preparado? Somente agradecer o palestrante, as pessoas que comentaram ali. A gente sistematizou rapidamente ali os comentários e coisas que a gente ficou pensando, né? Pensamos sobre gênero, perguntas sobre alimentação, consumo, cultura, a pandemia estendida, a contaminação estendida para além do patógeno, que foi do contato com o patógeno, que foi muito que tu falou, né, na realidade, dessa pandemia social, né? Então teve inúmeras coisas que daria com certeza uma nova fala de 1 hora só em cima dos comentários para te comentar, né, Jean? Então ficou uma pena que a gente não pôde responder aqui, vai ter que voltar. Responder, mas vamos, quem sabe, pensar numa segunda edição, né? Então é isso, obrigado. Com certeza. Não podem contar, e assim, agradeço. Antes ainda, uma coisa que eu ainda quero comentar é que a gente
planeja, numa próxima edição, tratar especificamente o tema da fome e da insegurança alimentar na pandemia, que é um tema que está, hoje, eu faço parte da rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, e tem um conjunto de pesquisas que estão agora sendo lançadas, que têm dados que são, de fato, muito impactantes e que a gente quer trazer para refletir também à luz da antropologia, né? Com certeza, Renata. Eu também acho que é um tema decisivo que a gente precisa pautar e que envolve o que a gente estava falando agora aqui, biossegurança e tudo mais, mas que envolve pensar que a pandemia é parte de na verdade, é um sintoma de uma doença bem mais profunda, comprida, aguda, que a gente vem produzindo há muito tempo como agentes dela, né? Que é uma doença que envolve a destruição dos ecossistemas, que envolve a destruição das nossas vidas enquanto os modelos trabalhistas, né, e modelo econômico, etc. Então, é um sintoma de uma catástrofe bem ampla e acho que a gente precisa pautar, né, os muitos efeitos disso tudo. Então, eu só posso agradecer e espero sim que a gente continue conversando, assim, muitas e muitas vezes mais. Legal. Muito obrigada, então, a todas e todos que estiveram conosco. Obrigada, Jean, de verdade, por ter estado aqui. Foi muito bacana e é uma ótima estreia para o nosso canal poder ter contado contigo, né? Muito legal. Eu um grande beijo a todos. Tchau.